E se eu te dissesse que tem um suplemento natural para depressão que serve para todos os tipos de quadros depressivos, quer seja depressão unipolar, depressão bipolar, um tipo de suplemento que tem muito poucos efeitos colaterais, é extremamente seguro e que pode melhorar os sintomas depressivos físicos e também a funcionalidade, ajudar a pessoa a recuperar a energia, recuperar a execução de atividades, coisas que a depressão suga da nossa vida. E se eu te dissesse que esse suplemento ele é muito acessível e que você pode começar a introduzir agora na sua dieta? Muito bom para ser verdade? Bom, nesse vídeo eu vou falar sobre a N-acetilcisteína, que é um dos suplementos mais estudados e um dos únicos que melhora depressão unipolar, depressão bipolar e melhor ainda. Esse suplemento pode te ajudar a reduzir os efeitos colaterais de um possível antidepressivo que você já toma. Então veja esse vídeo hoje aqui comigo para a gente saber tudo sobre a N-acetilcisteína, o que ela é, como ela age, se ela pode te ajudar e quais as formas com que você pode tomar para que você tenha os melhores benefícios. Depois da vinheta aqui no canal Saúde da Mente. Olá, eu sou Marco Antônio Abud, eu sou médico psiquiatra, formado pela Universidade de São Paulo, fundador aqui do canal Saúde da Mente. Bom, como quem já vê aqui o meu canal sabe, mas eu vou repetir porque muitas pessoas estão vendo isso pela primeira vez, que quadros de depressão, eles são estados mentais alterados. Os sintomas mais proeminentes, mais comuns, os sintomas principais de um quadro depressivo não são angústia e tristeza. Angústia e tristeza podem até vir, mas elas não são os sintomas-chave. Os sintomas-chave são a queda da energia, tanto física quanto mental, e a queda da sensibilidade ao prazer. O mundo ele fica sem colorido, sem vida, sem empolgação. A gente começa a achar que não há sentido, que não há mais propósito, as coisas ficam mais sem sal. Esses são os dois sintomas-chave do quadro depressivo. E a depressão é um estado de alteração em 3 mecanismos cerebrais. Então, existem 3 alterações no cérebro que causam o quadro depressivo. Uma alteração na química, tanto na serotonina, na dopamina, na noradrenalina, também no glutamato, em outras substâncias. A segunda é uma alteração na inflamação cerebral. Então nós sabemos que um cérebro inflamado é um cérebro depressivo e existem muitos indícios que no quadro depressivo existe um aumento de células inflamatórias que atacam os neurônios. Elas são como se fossem devoradores de neurônios. Ao invés delas atacarem, por exemplo, um vírus, uma bactéria que esteja invadindo, devido a esse desbalanço inflamatório que ocorre no cérebro depressivo, elas começam a atacar os próprios neurônios. E o terceiro mecanismo cerebral por trás da depressão é a alteração na ativação dos neurônios, na comunicação. Existem neurônios que regulam a motivação, o prazer e a execução. Nós conseguirmos direcionar a nossa energia rumo a um objetivo que nós queremos. Esses neurônios estão desativados, eles estão desligados, eles não se comunicam. Os neurônios relacionados ao prazer, à sensação de alegria, de que o mundo está colorido, ao gosto pela vida, está desligado também, e os neurônios da dor, da sensibilidade ao ataque, tanto a dor física quanto a dor psíquica, esses neurônios estão muito ativados. Então, para que nós possamos vencer o quadro depressivo de uma forma completa e de uma forma sustentável, definitiva, nós precisamos mudar esses 3 elementos: química, inflamação e conexão dos neurônios. A boa notícia é que sim, 80 a 90% das pessoas com depressão podem ficar com uma melhora muito significativa ou completamente sem sintomas, ou seja, curadas com o plano de tratamento correto, que não envolve apenas medicação.
Por isso que eu falo aqui sobre outras estratégias e sim, existem alguns suplementos que eles vão atuar nesses componentes que eu falei, na inflamação, na química, nos neurônios, e eles podem começar a ajudar você a recuperar essa vitalidade, esse prazer pela vida, essa empolgação, aproveitar bons momentos, né, ao lado das pessoas que você ama de forma natural. Se você quer saber mais sobre a depressão, saber sobre todos os tipos depressivos, todas as causas de um quadro depressivo, saber se você tem depressão, fazer testes, saber qual que é o nível da sua depressão, conhecer os tratamentos com remédio e os tratamentos não medicamentosos que funcionam de verdade, eu te convido a acessar o link que está aqui embaixo, aqui na descrição do vídeo, para você poder entrar na Maratona Supere a Depressão, que é um evento online gratuito que eu faço poucas vezes por ano, onde eu dou todo esse panorama e coloco qual que é o plano de tratamento com o maior índice de efetividade, aquele plano de tratamento que ajuda não só a melhorar, mas a remitir completamente e principalmente a manter a pessoa bem, ajudando ela a desmamar a medicação de forma não medicamentosa. Então, se você quer saber mais, acesse o link aqui. Bom, então, como eu falei, a gente vai ter que mudar esses três aspectos. A N-acetilcisteína, ela é um dos suplementos que muito pouca gente fala a respeito, só que é um dos suplementos que os estudos científicos, tanto na parte de psicologia quanto na parte de neurociência, na parte de farmacologia, é um dos suplementos mais eficazes para depressão, tanto depressão unipolar e depressão bipolar. Isso é muito bom. Por quê? Porque existem poucos suplementos que se mostram eficazes para todos os tipos de depressão. Mas só para você entender um pouco como que ela age. Bom, ela é, na verdade, a N-acetilcisteína é a forma em suplemento de um aminoácido chamado cisteína. A cisteína, ela é um aminoácido semi-essencial. O que quer dizer isso? O corpo, ele produz em parte a cisteína, mas uma grande parte é obtida através de alimentos. Então, N-acetilcisteína é a forma em suplemento da cisteína, que o corpo produz, mas ele também obtém através de alimentos. Que alimentos que tem a cisteína, que contém esse aminoácido? Frango, alimentos derivados de leite, então próprio leite, iogurte, queijos, sementes, castanhas, legumes e peito de peru. Então esses alimentos contêm naturalmente a cisteína. Ela é formada pela serina e pela metionina. Então junta a serina, a metionina forma a cisteína e você obtém através de frango, peito de peru, derivados do leite e legumes. Mas vamos entender como que isso age. A cisteína, ela tem dois efeitos que são extremamente importantes para a depressão. Por isso que eu falei no início que a depressão tem a ver com química, inflamação e neurônio. A cisteína, ela equilibra os níveis de glutamato. Isso é importantíssimo. Por quê? Porque o glutamato, ele é como se fosse um acelerador da comunicação entre os neurônios. Ou seja, quando um neurônio ele libera glutamato para o outro, eles ficam se comunicando muito rápido, dispara o impulso neuronal com uma velocidade muito alta. E aí vocês podem me falar, bom, mas isso é bom, mais ou menos. Por quê? Porque se tiver muito lento ou muito pouco glutamato, nós ficamos com o raciocínio lentificado. A gente demora para pensar, para ter ideias, nós demoramos para responder, fica difícil pensar e a depressão pode causar isso. Porém, se nós tivermos um excesso de glutamato, isso é neurotóxico. O neurônio ele fica extremamente excitado e ele para de funcionar. Isso leva a uma morte neuronal. Então, um dos benefícios que são muito importantes da cisteína é que ela equilibra, ela é como se fosse uma válvula, uma balança para ter um nível correto de glutamato. Isso é importantíssimo. E o segundo efeito é um efeito que tem tudo a ver com aquilo que eu falei no início da inflamação. Isso pouca gente sabe, mas eu sempre digo, um cérebro inflamado é um cérebro depressivo. Quanto mais nós conseguirmos, através de várias mudanças, tanto em termos de estilo de vida, de alimentação e até de padrões
de pensamentos, quanto mais nós conseguirmos diminuir a inflamação cerebral, melhor para o nosso humor. E a cisteína, ela aumenta os níveis da glutationa. A glutationa, ela é conhecida como um dos mais poderosos antioxidantes do corpo. O antioxidante, basicamente, ele vai combater os radicais livres e também combate os agentes inflamatórios. Diminuindo o radical livre, diminuindo a inflamação, você diminui esses dois mecanismos, um está associado ao outro, que levam os neurônios a morrerem. São os radicais livres e as células inflamatórias, elas são, como eu disse no início, devoradores de neurônio. Eles vão comendo a membrana do neurônio, ele morre e aí ele não vai conseguir fazer a função dele, principalmente os neurônios do prazer e os neurônios da motivação. Então, devido ao aumento da glutationa, que é o maior antioxidante do corpo, a cisteína consegue ter um efeito altamente anti-inflamatório, ou seja, regula glutamato e equilibra a glutationa. Isso é um mecanismo de ação muito importante, só que eu sempre digo, além de que nós temos que ter uma boa teoria, a gente tem que testar. Né? A teoria ela é uma parte, é importante, mas a gente tem que testar para ver se funciona. Por quê? Porque senão, com muitas ideias, a gente vai testar e elas não se mostram benéficas. Ou seja, será que a N-cisteína foi testada? A N-acetilcisteína foi testada? Foi. Ela foi testada em mais de 27 estudos. E o que a gente viu? A gente viu que ela tem basicamente 3 efeitos. Ela melhora os sintomas depressivos de angústia, de tristeza, de falta de energia. Ela melhora a funcionalidade. Quem já viu alguém com depressão, ou quem já sentiu, ou quem sente, sabe o quanto que a depressão vai deixando mais difícil fazer as atividades. Tanto atividades profissionais, quanto atividades acadêmicas, estudo, quanto às vezes até atividades diárias. Então ela não só melhorou os sintomas, ela melhorou a funcionalidade, a pessoa conseguia executar mais coisas. E olha que interessante, ela diminuiu o efeito colateral dos antidepressivos. Então, para quem tomava antidepressivo e usou a N-acetilcisteína nesses estudos, a pessoa ela começou a se incomodar menos com os efeitos colaterais. Isso é importante? É. Por quê? Porque os antidepressivos, eles são necessários por uma minoria de pessoas, porém, nós sabemos que eles geram vários efeitos, como náuseas, tontura, dor de estômago, em alguns casos sonolência, em outros casos ganho de peso, em alguns casos uma diminuição de libido. A N-acetilcisteína diminui esses efeitos. Então, de fato, ela é um dos suplementos mais eficientes. Teve uma publicação na revista de saúde de Harvard em que listaram a N-acetilcisteína como um dos 4 principais suplementos com efeitos antidepressivos. Não é o único, mas é um dos 4 grandes suplementos para que nós possamos usar no nosso arsenal, na nossa caixa de ferramentas para depressão. Ela é segura? Ela é muito segura. E a N-acetilcisteína, talvez você tenha até tomado em doses baixas. Ela está presente em xaropes para tosse, ela é muito utilizada para proteger o fígado em alguns procedimentos médicos, para proteger os rins. Quem já fez ressonância ou tomografia teve que usar contraste, às vezes eles dão a N-acetilcisteína para proteger os rins. O contraste ele pode lesar os nossos rins. Então ela é um composto muito usado na medicina e muito seguro. Ela pode dar alguns efeitos colaterais no início, quando você começa a usar um pouco de náusea, um pouco de tontura, um pouco de alteração estomacal, pode aumentar um pouco os gases, mas isso costuma ser muito leve, muito passageiro, certo? Costuma ser muito bem tolerado para a grande maioria das pessoas que nós administramos sem efeitos colaterais significativos. O que você tem que ficar de olho é só se você tiver um problema intestinal ou um problema no fígado ou nos rins muito grave. Aí sim você tem que falar com o seu médico, ou se você tiver um problema de asma também muito grave, ok? Sempre é importante falar com o seu médico
antes de usar qualquer suplemento, independentemente o quão seguro ele é. Mas é um suplemento bastante seguro. E qual é a dose? Isso é importante, porque se você também não usa do jeito correto, você não vai conseguir os benefícios. Então, as doses que foram demonstradas com eficácia para sintomas depressivos são doses de 2.000 a 2.400 miligramas por dia. Então, a gente tem que usar, em média, 2.000 miligramas. Se nós usamos muito menos do que isso, nós não vamos ter uma eficácia ou nós vamos ter um efeito subótimo da N-acetilcisteína. O que eu recomendo? Eu recomendo você começar a tomar cápsulas de N-acetilcisteína de 500 miligramas. Existem várias marcas, essa cápsula de 500 é uma dosagem muito encontrada. Se você quiser uma dica de uma marca que eu sei que é muito confiável de N-acetilcisteína, vai estar aqui o link também dessa marca. Ok? Você pode clicar e você pode ter esse acesso, mas você pode comprar de todas as marcas, o que importa é a dose, tá? Aqui é uma marca que eu atesto a qualidade. Então, o que nós sabemos? Se você comprando uma cápsula de 500 miligramas, normalmente a gente faz qual esquema? A gente coloca 500 miligramas, uma cápsula depois do café da manhã e uma cápsula depois do jantar. Pô, doutor Marco, mas precisa ser com café da manhã? Pode ser em jejum? Pode ser um pouco depois? Pode. Em geral, com o café da manhã dá menos esse efeito inicial no estômago, mas é muito pouco provável que você sinta isso. É muito seguro, muito bem tolerado. Mas em geral a gente recomenda uma cápsula no café da manhã, uma cápsula depois do jantar. Isso dá um total de 1.000 miligramas, 500 de manhã, 500 à noite. Depois de uma semana, não tendo efeito colateral, não teve nenhum tipo de incômodo, de cólica, o que é esperado que não aconteça de fato, né, que seja bem tolerado, aí você vai dobrar a dose. Então, primeira semana, uma cápsula de manhã, uma cápsula à noite, depois, na segunda semana, 2 de manhã, 2 à noite. E você mantém isso. Em geral, se observa os efeitos depois de 4 a 8 semanas. É importante entender que a N-acetilcisteína ela não é um tratamento único para um quadro depressivo, ela deve fazer parte de um plano de tratamento. Mas o que eu posso dizer para você é que ela sim, ela tem eficácia tanto para melhorar em si os sintomas e a funcionalidade, quanto também para potencializar outras estratégias. Tem várias estratégias não medicamentosas, como outros fitoterápicos, outros suplementos, tem estratégias relacionadas a métodos de atividade física, a mudanças alimentares, existem alimentações antidepressivas e existem técnicas de terapia, que são basicamente técnicas práticas para mudar padrões de pensamento, padrões de comportamento, padrões de sentimentos que se mostram muito eficazes, tanto ou mais eficazes que os antidepressivos. Se você quer saber tudo isso, se você quer entender como que é possível superar a depressão de uma forma definitiva, de uma forma completa e sustentável, eu convido você a entrar na Maratona Supere a Depressão, totalmente gratuita. Aqui no link é só entrar, clicar e entrar no grupo de WhatsApp. Deixa aqui os comentários se vocês já ouviram falar da N-acetilcisteína. Muita gente não ouviu, né? Se falam muito de outros suplementos, mas eu garanto que ela é um dos suplementos que, se você está fazendo um tratamento, ou se você quer aquelas estratégias que tenham a maior chance de funcionar, ela tem que ser considerada. Conversa com o seu médico sobre isso, ok? Escreve aqui se você já ouviu falar, se você já tentou outros suplementos e também coloque aqui as sugestões de vídeo que você quer ver aqui no nosso canal. Vou ficando por aqui, um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!